Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, indiferente do horário que você estiver acompanhando mais um podcast aqui no Diário de Vacaria, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É hora de falar com muita alegria, recebo pela primeira vez, depois de muito tempo na fila, a gente chega e recebe o pessoal da CDL, essa entidade que tem tudo a ver com a história, com a trajetória do comércio de Vacaria. E quero começar, pessoal, então, dando as boas-vindas à minha amiga Mônica Guizo Vieira, ela que é gestora executiva da CDL. Seja bem-vinda, Mônica. Obrigada, Lucas. Realmente, há muito tempo a gente programando essa visita aqui ao Diário de Vacaria. Agradecer muito pela oportunidade e contar, né, um pouquinho da nossa trajetória, das histórias, do que a gente está promovendo em prol do nosso município, do nosso associado. Que bom, que bom. Bom, pessoal, também temos aqui Rafaela de Campos Almeida. Rafa, seja muito bem-vinda. Ela que é vice-presidente da CDL, diretora de eventos da CDL Mulher. E também tem uma loja aqui do meu lado que eu vou visitar, pessoal, super bacana, que depois nós vamos ter que contar essa história. Rafa, seja bem-vinda. Muito obrigada, uma honra estar aqui, Lucas. Obrigada por nos receber. Estamos felizes aqui de compartilhar um pouquinho da história da CDL e da CDL Mulher. Que bacana. Pessoal, aqui do meu lado também ela, que agora sei que é sobrinha do It. Se você não viu o episódio do It, Rossoni, veja aí também. Karina Rossoni, ela que é a porta-voz do inglês aqui em Vacaria. Pessoal, se você quer aprender inglês, já sabe, conversa com essa pessoa que está aqui do meu lado, diretora de Relações Públicas da CDL. Karina, seja muito bem-vinda. Que prazer estar aqui com você, Lucas, com as minhas colegas pela primeira vez, a primeira de muitas, assim com esperamos, certeza. Né? Com muito prazer e que bom estarmos juntos aqui nesse primeiro podcast. Boa, boa, boa. Gente, a gente vai falar um pouco sobre a presença da mulher em várias áreas, mas de forma geral a gente vai falar também de um evento super importante que está chegando agora, que é do Salto ao Topo, mas para isso a gente precisa contextualizar tudo o que está acontecendo e vamos começar um bate-papo falando um pouquinho sobre isso. Uma das coisas que eu acho bacana a gente falar, e Rafa, eu queria muito até que tu falasse um pouquinho para nós, hoje em dia parece que falar um pouco sobre imagem pessoal, falar um pouquinho sobre o lado, né, de uma responsabilidade com a própria imagem profissional também, começa a ganhar ainda mais notoriedade. Essa percepção que as pessoas estão tendo sobre isso, como que tu vê isso? Por onde que começa essa história toda? Com esse crescimento, com essa tomada que acontece quando as mulheres começam a assumir o protagonismo de serem CEOs de empresas, de serem líderes, serem prefeitas, de serem pessoas estratégicas para toda a região. Começa aí, será, Rafa? Eu acho que em tempos de internet, mais do que nunca, né, é uma era que nós olhamos cada vez mais para as mulheres, para os negócios, e a imagem pessoal, ela tá assim, conecta com tudo, porque para ocupar, né, certos lugares, as mulheres precisam estar preparadas, estarem atentas à imagem pessoal, e isso é algo que nós precisamos levar em consideração também nos nossos negócios. Eu não sei, mas Mônica, também, a gente percebe que existe até uma certa procura nas pessoas em saber como, né, que a imagem dela está sendo uma avaliação, na verdade, uma busca por uma informação de, poxa, como que eu posso cuidar disso? Tu concorda com isso, Mônica? Eu concordo e como a Rafa falou, eu acho que a rede social, o que a rede social nos disponibiliza, muitos treinamentos, muitos posicionamentos, ela é muito importante e as pessoas têm se preocupado cada vez mais com isso. Como que eu estou passando a minha imagem para as pessoas? Né? Que tipo de imagem eu quero passar para as pessoas? Então, a gente percebe que, principalmente no mundo das mulheres, as mulheres estão cada vez mais preocupadas com isso, né? Seja ela na sua casa, na sociedade, dentro das empresas, no meio corporativo. Eu acho que existe cada vez mais essa necessidade de me colocar de maneira correta, de saber me comunicar de maneira correta e saber o que é adequado. Né? Então, isso reporta muito também a imagem pessoal, eu saber estar adequadamente
para o lugar onde eu vou estar inserida, né? Exatamente. Complementando você, Mônica, eu acredito que muito se fala sobre arquétipos, né? E os arquétipos falam exatamente sobre isso. Qual é a imagem que eu quero passar e para qual nicho eu quero passar. Exatamente. Então, quem não entende, quem não se preocupa com o posicionamento e a imagem para o seu público definido, deve começar a se preocupar, porque seria meio caminho andado já. Com certeza. E dentro das empresas também, né? Porque às vezes o empresário vai fazer uma contratação. Ele não vai dizer para o funcionário, você não pode, ou para a funcionária, olha, você não pode trabalhar nesse meio corporativo com uma legging, com um top de barriga de fora. Às vezes nós não as empresas não colocam isso, né, como pré-estabelecido. E as pessoas precisam ter essa sensibilidade. Como eu me visto para ir para uma academia? Eu posso me portar da mesma maneira dentro de uma corporação, de uma empresa? Então, eu acho que a gente precisa auxiliar as pessoas cada vez mais nessa questão de comportamentos, né? E adequações para cada tipo de momento que eu vou estar vivendo da minha vida, né? Sabe uma coisa que eu até vou aproveitar o gancho, né? A gente vai conhecendo assim as habilidades e algumas a gente até já sabe, né? Eu, por exemplo, sempre soube que a Karina era referência no inglês. E aí, Karina, a parte que eu fico pensando muitas vezes, inclusive o próprio conteúdo, ele acaba às vezes vindo de fora. A gente fala muito de moda, né? Pô, o que aconteceu lá em Milão? O que aconteceu lá fora, tal. E aí eu acho que esse lado, né, principalmente para quem tem o inglês, ele acaba garimpando. A pessoa tem a chance de conhecer caminhos que vão desde a questão pessoal, né, um perfil no LinkedIn muito bacana, o lado, né, de uma apresentação mais interessante, por uma foto bacana. A gente tem muito fotógrafo legal aqui em Vacaria que estão trabalhando muito esse lado de imagem pessoal para que as pessoas vão. Eu acho que também lá fora a gente encontra muita referência disso, né? Exatamente. Eu estava pensando exatamente sobre isso enquanto você falava. Hoje em dia, a maioria esmagadora das empresas tem seus perfis em redes sociais, principalmente no Instagram, que é uma das maiores vitrines do mundo. Então, é necessário, sim, uma boa produção, no sentido de que beleza importa, sim. Beleza se põe à mesa, sim, porque é o que atrai o meu nicho, o que atrai o meu público. E quanto mais as pessoas olharem para isso, eu acho que todo o processo ao redor gira de uma maneira diferente. E uma das coisas que eu também acho que conecta com isso, não só o lado da própria imagem, quanto o lado até da engrenagem, que é a questão da própria da parte financeira. Quando a gente fica pensando no empoderamento das mulheres, que é uma coisa que está acontecendo agora, eu acho que existe também uma preocupação no sentido de que as mulheres consigam levar o negócio adiante. Levar essa operação da maneira responsável, porque isso é uma das coisas que eu tenho assim como parâmetro da mulher, né? A mulher, desde a própria maternidade, ela já assume cada vez mais responsabilidades na empresa e tudo mais, com um parâmetro muito mais alto. E aí a gente fica pensando assim, mas como que elas podem trazer essa segurança? Importante esse lado também de falar de educação financeira, Mônica? Com certeza. Eu preciso saber conduzir os meus negócios, a minha vida pessoal, de forma coerente e com segurança, né? E nada melhor do que uma boa educação financeira para que a gente possa estar trabalhando com segurança nos nossos negócios, né? E eu acho que a mulher tem muito disso. Então, enquanto dona de casa, enquanto mãe, ela está sempre trabalhando com o lado financeiro, ajudando, vendo o que pode economizar daqui, dali, né? Então, isso faz parte do nosso dia a dia. A mulher, ela atinge vários braços, né? É aquele polvo, na verdade, como a gente fala. Porque a gente faz tudo e tudo muito bem. As mulheres têm essa habilidade, né, de desenvolver várias atividades ao mesmo tempo e preocupada com tudo. Então, a gente, nesse equilíbrio, a educação financeira é primordial, com certeza.
Rafa, tem uma parte legal de a gente falar também, aproveitando esse espaço todo, principalmente pelo fato de tu estar conectada também com a diretoria de eventos da CDL Mulher, que cada vez mais a mulher também ela busca conquistar e ter mais reconhecimento e, ao mesmo tempo, encontrar outras oportunidades. A gente abre uma janela que é a janela do marketing pessoal. Sim. E quando a gente fica pensando nisso, qual que é o papel do marketing em tudo isso? Na verdade, eu acho que tudo isso que nós estamos falando aqui está muito ligado, né? A imagem comunica, a educação financeira é primordial para dar sequência aí na nossa vida, e o marketing, tanto pessoal quanto profissional, tá diariamente ligado na nossa vida e tem tudo a ver com isso, né? Principalmente com a questão da imagem, como eu vou divulgar o meu negócio, o meu dia a dia, como eu vou me apresentar. E é tudo comunicação, né? Então, o marketing, por mais que você não queira, ele faz parte do dia a dia de todos nós aqui e aplicamos nos nossos negócios. Inclusive, sabe que eu estava, assim, olhando até para ações práticas. Hoje pela manhã, quando eu passei pelo meu Instagram ali, estava dando uma olhada, eu estava acompanhando que a Karina postou 2 livros muito legais que ela estava lendo, e aí a gente usa o marketing justamente por essa maneira. É uma atitude do dia a dia já, mas é aquela atitude que tá mandando recado, né? Que tá deixando para as pessoas ao entender, tipo, olha, esse é um livro legal para a gente procurar, é um livro que tem uma referência. Por muito tempo a gente buscava essas referências, né? Sim. E eu sempre digo assim, pô, toda mãe, né, encontrou o seu pediatra baseado em várias recomendações. Ou seja, quem que é o pediatra que eu vou ter no meu filho? E a gente ficava sempre perguntando. Mônica, tu acha que nessa parte dos negócios, essa questão de a gente estar cada vez mais apresentando essas alternativas, esses eventos, essas formações, é um caminho que ficou muito mais fácil hoje? Sim, com certeza, né, Lucas? A gente precisa dessas ferramentas e disponibilizar as ferramentas corretas para as empresas, e esse é muito o papel da CDL enquanto instituição associativa, né? Nós procuramos cada vez mais exercer esse papel de orientação para as empresas, para as pessoas, dar esse caminho, né? Então, eu tenho essa ferramenta, mas como que eu vou trabalhar com essa ferramenta? Como que eu vou trabalhar corretamente com esse marketing? A rede social está aí. Como que eu vou trabalhar com esse mistério, né? Que para algumas pessoas é mistério. E, na verdade, todos nós estamos fazendo marketing. Você, ou no pessoal, ou no profissional, né? Como você mesmo falou, a Karina colocando um livro, ela está fazendo o marketing dela, ela está comunicando algo dela, pessoal ou empresarial. Então, nós, enquanto instituição, nós temos esse papel de estar trazendo informações para as empresas, para a comunidade, e a gente tem feito muito isso. Esse ano a gente se propôs a trazer cada vez mais qualificação, entendimento, procurar estar próximo do associado para apresentar um rumo de gestão para ele. Então, a gente tem muito essa preocupação e isso é muito necessário. Sabe que quando tu fala sobre essa preocupação, eu fico pensando assim, que da mesma maneira que a gente consegue trazer várias informações no ambiente digital, a gente também tem o outro lado de acontecerem desinformações, sabe? E quando a gente tem um universo muito arriscado, que é o da desinformação, a gente precisa procurar um porto seguro. E esse porto seguro, nesse momento, que inclusive dentro da tua fala eu percebi isso, né? Que quando diz assim, ó, a CDL está envolvida com essas ações, a CDL está buscando esse caminho, mas ao mesmo tempo aquela pessoa que se aproxima da CDL, ela tem a certeza de estar conversando com, a primeira coisa, com uma entidade física, sim, que está aqui em Vacaria, formada por lideranças da comunidade, que colocam o seu tempo, que é o seu maior ativo, justamente pensando na construção de um círculo, né? de um processo todo que está fazendo com que as pessoas possam ter segurança para seguir aquele roteiro que a entidade está estudando. Essa segurança para novas conexões e parcerias é uma característica, Mônica? Sim, com certeza. Nós somos uma entidade que passa segurança,
proteção, credibilidade. Então, esse é o nosso papel, né? Nós somos uma entidade associativa que tem toda uma estrutura forte constituída, né? Nós fizemos parte do sistema CNDL, então nós temos uma confederação forte, atuante lá em Brasília, atuando dentro do poder público. Nós somos representados por uma federação e, como você bem falou, dentro das cidades, a CDL é constituída CNPJ, empresa, né, com funcionários, com pessoas contratadas, mas também com diretorias constituídas que doam do seu tempo voluntário para estarem aí atuando, trabalhando, criando estratégias, vendo qual é o melhor caminho para estar fortalecendo as empresas, a comunidade, estar sempre com relacionamento com o poder público. Então, esse é o nosso papel. Hoje nós podemos dizer com toda segurança que somos uma entidade muito forte, muito representativa. Temos aí mais de 700 associados hoje na nossa CDL, estamos caminhando para 34 anos, agora em novembro, né? E temos construído, durante esse período, Lucas, uma história muito forte e muito sólida, né? Hoje nós somos uma referência dentro do Estado para as outras CDLs. Nós temos buscado isso, nós temos uma cadeira dentro do Conselho Estadual de SPC. Então, Vacaria tem uma cadeira lá dentro desse Conselho Estadual. Nós temos um diretor da CDL de Vacaria que faz parte do 11º Distrito da Federação. Então, esse diretor trabalha com as cidades e CDLs de Vacaria, São Marcos, Flores da Cunha, Antônio Prado e Caxias do Sul. Então, para você ver como a gente tem essa representatividade forte e a gente busca cada vez mais buscar essa seriedade, né? Esse compromisso, né, meninas? Isso. Através dos departamentos CDL Mulher, CDL Jovem. E a gente fica muito feliz com essas construções e com esse agregar de novos empresários, novas empresárias, né, através da CDL Mulher, que é o que fortalece a nossa entidade. Sabe que justamente dessa maneira, uma das coisas que eu estava dando uma pensada aqui era que a partir do momento que existe essa estrutura bem sólida, né? E aí começa, eu não me lembro quando que começou a CDL Mulher, Gurias? CDL Mulher, ela vai completar 2 anos, né? Completou agora, hein? Na verdade, nós participamos, e eu falo para as meninas e falo na CDL com muito orgulho e humildade também. Nós participamos de um treinamento. O presidente, na época, o Fabiano Heck, e o vice, o Fábio Canali, nós participamos de um treinamento de liderança na federação. E nesse treinamento estava se falando que a federação estava criando a CDL Mulher. E aí jogaram, né, essas ideias para todas as lideranças de CDL que estavam representadas lá. E no retorno, dentro do carro, a gente veio conversando sobre vários assuntos que participamos lá, e eu, no banco de trás, né, disse, meninos, por que não criarmos uma CDL Mulher em Vacaria? Pois é, mas como que seria, como que faríamos, né? Quem seriam as pessoas? E a gente chegou em Vacaria já com as pessoas elencadas, com os nomes já descritos, assim, e cheia de ideias na cabeça, né? E eu lembro que a gente foi fazer o convite pessoal para cada uma delas. Verdade. E assim, ver o rosto, a surpresa de indagação, né? Por exemplo, meu Deus, o que nós vamos fazer? Como que vai ser? Todas elas aceitaram de pronto, assim, muito corajosas, porque nós não sabíamos o que viria pela frente, né, meninas? E apenas... Desculpa. E apenas 2 anos, eu sou uma das mais novas no grupo, mas o que eu quero dizer, assim, é que a CDL Mulher, claro, com o apoio da CDL Vacaria, tem transformado Vacaria no palco de grandes palestras e eventos também. Isso dá muito orgulho, muito trabalho também, mas somos muito unidas e as coisas funcionam. Por isso, essa transformação. Inclusive, eu acho que a gente tem que falar de uma transformação de mais um grande evento que está chegando, né? Que é do Salto ao Topo. Esse evento que está programado para acontecer agora dia 23 de agosto. É um evento que, pessoal, não é noturno, ele é realmente durante toda a tarde. Começa às 1h30 e vai até às 6h30,
30, né? Aqui no Salão Nossa Senhora de Fátima. Mas dentro desse, os assuntos que a gente está falando aqui hoje, pessoal, estão todos conectados com esse evento. Ou seja, a gente está falando desde a questão financeira, da questão do marketing, da questão do empreendedorismo, né? E essas pessoas que estão vindo para cá, elas vão justamente completar esse assunto, né, trazendo perspectiva e percepções que fazem isso tudo se tornar cada vez mais conectado, cada vez mais acessível. É isso que é bacana a gente frisar. Tem uma parte interessante desse evento que me chamou bastante atenção, que é o fato de, além das palestras que estão fazendo parte, Rafa, tem uma parte que vai entrar ali, um momento que vai ter um coffee ali, que vai ter uma música ao vivo e vai ter aquele momento de conversa entre os participantes. Sim. Isso também foi pensado? Isso também foi pensado, assim, na verdade, para criar essa integração maior entre as participantes, entre as marcas, para que as pessoas, além de conhecimento, possam ter esse momento, né, de descontração, um momento mais social, para conhecer as histórias umas das outras, para lembrar que lá nós teremos, assim, um público que vai ter desde alguém que tem um desejo de empreender, uma dona de casa, uma professora, ou grandes empresárias, grandes líderes, né? Pessoas aí que já estão no mercado há bastante tempo. Então, é um momento realmente para conversa, para trocar informação, para conexões. E isso faz com que umas se inspirem nas outras. Então, realmente é um evento aí bem diferenciado, como Vacaria ainda nunca viu. Sabe que uma das partes bacanas aí, Kanina, eu até estava fazendo uma associação no sentido de que, poxa, a pessoa tem a rotina dela, né? Semana cheia, agenda apertada, mas ao mesmo tempo, o fato de ela ter aqui em Vacaria a possibilidade de entrar num evento que vai ser uma imersão, não deixa de ser uma imersão, né? Porque começa do início até final da tarde. E ela fazer com que a rede de relacionamentos dela aumente é também uma grande oportunidade acessível, né? Com certeza. Tu sabes, Lucas, que nós trouxemos essa ideia inspirada num evento que nós participamos, nós, diretoras da CDL Mulher em São Paulo, e nós adaptamos aquele evento à nossa cidade, trazendo justamente essa oportunidade, como a Rafa disse, desde a dona de casa, que também se vende, né? Eu vou fazer a conexão com os livros que você mencionou. São 2 livros sobre vendas, e quando a gente fala de vendas, não é só quem tem a sua loja física ou sua loja online, e-commerce, que está vendendo. Todo mundo vende a sua imagem, todo mundo vende a sua comunicação. Então, por isso que é um evento pensado desde a dona de casa, passando pela professora, quem gostaria de empreender, que tem esse sonho, não sabe por onde começar, precisa de um gatilho, precisa de um incentivo, de repente, né? Porque todas nós começamos assim, todas as empresárias hoje, empreendedores hoje iniciamos do zero, do começo. Eu mesma comecei sem saber quase nada, principalmente de contabilidade, enfim, e tudo isso precisa ser aprendido, assimilado. Inspirado também, Inspirado, né, Karina? também. Eu acho que chega um momento, acho que as meninas vão concordar comigo e o Lucas também, que as mulheres precisam parar de concorrer, né? Nós precisamos pegar a colega que está do lado e dizer, vamos junto comigo, vamos juntas nessa caminhada, o que você tem de ideia, o que você tem de potencial, é inspirar umas às outras, porque de repente aquela pessoa que ainda não empreendeu, está em casa, vai para um ambiente como esse e gera algo nela, né? Se fosse pedir para as meninas o que te inspirou a colocar o seu negócio, o que te inspirou, Rafa, da biomedicina, dos laboratórios de análises clínicas, a ir para uma loja de decoração, né? Então, assim, esses momentos eu acho que servem para inspirar as outras mulheres. E como eu falei no início, nós precisamos parar de competir, e nós precisamos cada vez mais andarmos juntas, né? Estarmos juntas nessa caminhada de empreendedorismo, e a gente fala tanto em empoderamento, né? Empoderar é isso, é fazer com que a outra também sinta que tem poder, que pode, que é possível, dentro, talvez não seja empreendedora, mas tem uma liderança, ou talvez vai gerir a casa dela,
Que é conduzir. o maior empreendimento, Exatamente. né? Uma casa e uma Exatamente. família, eu acho que... Pelo menos é o início de tudo, né, É. Rafa? Quem não sabe gerir a sua própria casa, não adianta ir para fora. fora. Exatamente. Então, eu acho que esse é o momento, esse start é mais do que necessário no meio feminino, né? Sabe que uma das coisas, aproveitando também o gancho da Karina, né, que fala sobre a questão de venda, né? Venda é despertar a necessidade de uma pessoa que está em dúvida para tomar aquela decisão, né? Isso é um jeito que a gente pode enxergar o processo de vendas. E nesse momento, eu acho que a gente tem que, olhando dessa maneira, vendendo o evento. Porque, na verdade, está se despertando o desejo nas pessoas Sim. que, nesse momento que estão nos assistindo, que procurem tomar uma decisão de colocar uma prioridade para não deixar uma oportunidade como essa passar. Mônica, o que para quem está em dúvida sobre participar, que tipo de oportunidade essa pessoa pode estar deixando passar? Eu acho que é uma oportunidade única, né? A CDL Mulher está estudando esse evento há muitos meses já. Isso as meninas podem falar melhor, porque elas que trabalharam diretamente nessa construção, como a Karina bem colocou, em um evento em São Paulo, onde elas investiram tempo, valor financeiro, para estarem lá buscando novas experiências e trazendo para a nossa cidade. Nós precisamos romper essa barreira de somos cidade do interior, para cá não serve, né? Então, eu acho assim, foi muito audaz da parte delas em passar esse final de semana lá, buscando essas experiências, novas ideias e trazer para compor esse evento. Então, eu acho que quem for participar pode ir com uma expectativa muito grande de que vai ouvir palestras com conteúdos muito bons, muito bem elaborados, bem trabalhados. Vai ter um momento de networking, de trabalhar conexões, né? Se divertir também. E tem uma novidade, né, meninas? Eu acho que quem participar do evento concorre a alguma outra premiação bem interessante, né? Isso aí. Mas eu gostaria só de acrescentar que eu acho que é um momento para investir em si, para investir em conhecimento pessoal, em autoconhecimento, uma busca aí por crescimento, né? Na vida pessoal, na carreira. Então, é uma oportunidade para a Vacaria que daqui a pouco as mulheres daqui pensam que precisam buscar fora, que precisam estar contratando cursos caros, comprando, fazendo investimentos altos. Então, é um evento super acessível, que nós temos aí apoio de grandes marcas da nossa cidade, que vai dar aí para as pessoas também, né, se inspirarem, como essas pessoas que estão lá hoje apoiando, patrocinando, como começaram, como inspiram, como seguem aí os seus negócios. Então, é um momento único, assim, fica o nosso convite e também aproveitando para falar que cada pessoa que adquirir o ingresso estará concorrendo a 2 prêmios, assim, maravilhosos oferecidos por um dos nossos patrocinadores. Então, quer falar, Karina? Quer que eu continue? Pode continuar, Rafa. Pode continuar. Gente, então, estarão concorrendo aí a uma diária para casal no Le Boutique Hotel Gramado, que é um dos melhores hotéis aí da América Latina, eleito. E também uma diária para casal no Tedesco Eco Park, que é em São Francisco de Paula. Então, além de todo esse conhecimento, de ter também diversão, essa tarde bem especial aí, estarão com essa super oportunidade, então. Karina, eu acho que tem um gancho que a gente não pode deixar passar também, que é a questão de como que o contato direto com marcas locais e experiências práticas pode não só motivar essas mulheres que vão estar nesse evento, mas também como fortalecer essa roda do bem que vai fazer cada vez mais outros eventos, de cada vez, né, com proporções cada vez maiores, darem certo. Excelente pergunta. Sabe que, na minha opinião, uma das maiores e melhores propagandas que uma empresa pode fazer é permitir que o seu cliente experiencie o seu produto ou o seu serviço. Nada melhor do que uma propaganda bem feita de boca a boca, uma recomendação e uma indicação. E isso nós teremos nesse evento, porque os patrocinadores terão esse espaço onde permitirão
as pessoas que lá estarão participando do evento a provarem e terem essa experiência com os seus produtos e seus serviços. Que legal. Bom, Mônica, eu acho que a gente trouxe várias informações sobre o evento, sobre a importância de cada uma das temáticas que vão ser, vão estar presentes, né, desde o início da 1h30 da tarde até o final do evento. O que mais tu gostaria de colocar em relação a esse evento, Mônica? Como a gente já falou aqui, é reforçar essa oportunidade única, né? Eu acho que a gente talvez encerre assim, as atividades maiores da CDL Mulher durante o ano, né? Com chave de ouro. Eu acho que fica aqui o convite, como a Rafa bem colocou, para que as mulheres invistam nesse tempo precioso de estar lá gerando conexões, buscando conhecimento e às vezes saindo um pouco do nosso dia a dia, porque a vida às vezes ela se torna tão rotineira e tão ligada no automático que esses momentos são muito importantes, né, para crescimento pessoal, para que eu veja no outro o que talvez me inspire. Então, eu acho que é uma oportunidade única e necessária para que as mulheres estejam investindo. Tá bom. Rafa, contigo, o que mais que a gente pode reforçar para a gente ter um grande evento? Então, convidando novamente, pedindo para que essas mulheres se priorizem, né, valorizem esse momento, estejam lá conosco, não irão se arrepender, isso a CDL Mulher pode garantir. E nós temos ingressos disponíveis na CDL, com as diretoras, também pelo Simpla, como ficar melhor para vocês. Garantimos aí uma experiência única no dia 23 de agosto. Importante dizer que na bio do Instagram da CDL Mulher, Vacaria, tem o link do Simpla para quem acha mais confortável comprar, adquirir o seu ingresso de forma online. Se não, na sede da CDL, Vacaria, ou com as meninas diretoras da CDL Mulher. Muito bem, gente. Mônica, quero te agradecer pela oportunidade, né? Pelo nosso primeiro podcast. Primeiro de muitos, primeiro né? de muitos que vem pela frente. Isso aí, obrigada, Lucas. Valeu, Rafa, um prazerzão te conhecer, Obrigada, né? prazer também. Karina também, prazer te receber aqui. Obrigada pela oportunidade. Valeu. Gente, para você que está acompanhando mais esse podcast do Diário de Vacaria, muito obrigado pela sua audiência, por acompanhar mais um Diário de Negócios e Valores. A gente está levando diversas oportunidades que fazem parte para você promover produtos e serviços, principalmente com muita credibilidade. Toda vez que você vê essas 3 letrinhas da CDL, você pode confiar que realmente você vai ter uma experiência muito válida, que com certeza vai gerar valor para você e para a sua empresa. Continue acompanhando o nosso trabalho, a qualquer momento a gente volta trazendo o que é importante, o que é relevante aqui da nossa cidade de Vacaria e dos campos de cima da serra. Valeu, pessoal!